Atendendo a pedidos, eu vim ensinar para vocês esse lindo girassol, para vocês estarem aplicando aí no modelinho de vocês, ou de chinelo, ou de rasteirinha, ou de bolsas, ou de colares, que vocês preferirem aí. Então, vamos lá aprender esse girassol maravilhoso, ficou muito lindo. Então, olha só como ele fica. Aí no final eu dou a dica para vocês finalizar aqui no meio também, tá? Ou vocês podem deixar assim, ele abertinho, vir com uma pérola aqui, ou deixar assim mesmo, ou fechar, como eu vou ensinar no final. Eu vim com nossas medidas aqui anotadinho no caderno para facilitar a explicação para vocês. Então, a gente vai precisar de 2 cordões com 3,40 m, um cordão guia de 2,50, deixando sobrando uma pontinha com 20 centímetros para finalização, e um cordão marrom para o meio, que a gente vai fazer essa parte no meio aqui, vai ser um marronzinho, ou a cor que vocês escolherem aí, né? Com 2,30 m. Então, vou explicar para vocês como que coloca. Aqui é o nosso cordão guia, eu já deixei aqui 20 centímetros sobrando, fiz um nozinho aqui para não perder a medida. Então, já vou colocar aqui na nossa prancheta. Agora, vou colocar o nosso cordão marrom aqui. Cordãozinho com 2,30 m, eu dividi no meio e vou colocar aqui a primeira adição. Então, eu vou pegar o nosso cordão guia, vai ficar por cima. O que a gente vai adicionar, ele vem por baixo, por cima, e pegamos as duas pontas aqui nessa voltinha de baixo para cima. E fazemos o nosso nó de laçada. Agora, vamos fazer uma voltinha no cordão guia em cada lado. Pega o cordão do lado, passa por cima do cordão guia, por trás, e entra aqui nessa voltinha. Uma vez para cada lado. Pega o cordão, passa por cima do cordão guia, por trás, e entra na voltinha. Apertei. Agora é só ajustar. Agora, o nosso cordão com 3,40 m. Esse cordão aqui é uma cor verde, né? Mas vocês escolhem a cor que vocês acharem melhor, o amarelo ou qualquer outro cordão que vocês preferirem escolher. Daí vocês colocam a preferência de vocês. Então, esse cordão, ele é com 3,40 m. Eu deixei sobrando 1,60 m. Fiz a marquinha aqui com a fita para não perder. 1,60 m essa ponta. E essa ponta ficou com 1,80 m. Vai ser colocado assim, as pontas que ficarem para dentro, os dois cordões que as pontas ficarem para dentro, vai ficar com 1,60 m. As duas que fica para fora, vai ficar com 1,80 m. Vamos colocar, então, dividir, aqui tem 1,60 m e aqui nessa ponta 1,80 m. 1,80 m, 1,60 m. Dobramos. Pegamos o cordão guia, vem por cima. Esse cordão que vai ser colocado vem por baixo, por cima do cordão guia e pega as pontinhas nessa voltinha, de baixo para cima. Agora, já podemos tirar essa marcação aqui. Tirei. Apertamos. E fazemos uma voltinha para cada lado. Pegamos o cordão, passa por cima do guia, por trás e entra na voltinha. Uma para cada lado. Pegamos o outro cordão, passa por cima do guia, por cima, por trás e entra na voltinha.
Ajustamos e colocando aqui do ladinho. Agora, vamos fazer o próximo. Esse cordão que vai ficar pro lado de dentro tem 1,60. A ponta que vai ficar pro lado de fora tem 1,80. Então, fazemos a mesma coisa, por baixo do cordão guia, por cima, e pega as pontinhas nessa voltinha. Agora, já podemos tirar a nossa fita e ajustar. Agora, uma voltinha para cada lado, uma voltinha no cordão guia para cada lado. Pega o cordão, passa por cima do guia, por trás e entra aqui nessa voltinha que se formou. Pegamos o outro cordão, passa por cima do guia, por trás e entra na voltinha que se formou. E assim já temos os nossos cordões para iniciar nossa trama. Agora, pegamos o primeiro cordão, aqui da cor amarela ou verde, ou a cor que vocês escolherem. Pegamos o primeiro, vai servir como guia. E vamos fazer o festonê com o segundo, que é o festonê. O cordão que vem de baixo, passa por cima do guia, por trás e entra aqui nessa voltinha. Festonê são 2 voltinhas que a gente faz. O cordão vem de baixo, passa por cima do guia, por trás e entra na voltinha. 2 vezes, com o mesmo cordão. Pegamos o seguinte, ele vem de baixo, passa por cima do cordão guia, por trás e entra na voltinha. Olha só como que ele fica. Agora, mais uma vez, por cima do cordão guia, por trás e entra na voltinha. 2 vezes, pegamos o próximo. Por cima, por trás e entra na voltinha. Por cima, por trás e entra na voltinha. Esse também fazemos o festonê. Com o cordão guia, o primeiro cordão guia aqui, ó. Passa por cima, por trás e entra na voltinha. Vem por cima, por trás e entra na voltinha. Tem uma diquinha aqui para vocês, pra gente não se perder, fazendo os festonê. Aqui é o nosso primeiro festonê, que é esse que a gente iniciou com os cordões. Aqui foi o segundo festonê, que foi essa parte que a gente fez. Então, fica 2 festonê grande e vai ficar 2 festonê pequeno. E aqui nessa lateral, 2 festonê grande, tá? Então, vamos contar sempre 2 festonê grande, 2 festonê pequeno e 2 festonê grande para cada pétala. Então, aqui já temos os 2, vamos para 2 pequenos. Para fazer 2 pequenos, deixamos 2 cordões, os 2 primeiros de lado, e pegamos o terceiro para ser de guia. Pegamos o terceiro de guia. E vamos fazer um novo festonê. Vem por baixo, por cima e entra na voltinha. Mais uma vez, ele vem de baixo, passa por cima do guia e entra na voltinha. Fazemos mais um festonê com o próximo cordão. Subimos um pequeno, agora precisamos usar o mesmo cordão guia para fazer o próximo pequeno. Virei aqui a nossa peça para fazermos o festonê descendo. Continua com o mesmo guia. Agora, vamos fazer mais um festonê aqui com o próximo cordão. Passa por cima, por trás e entra na voltinha.
2 vezes o mesmo passo a passo, por cima, por trás, entra na voltinha. Fizemos o primeiro, vamos fazer o segundo. Agora sim, fizemos 2 festonê grande, 2 pequeno, agora precisamos de mais 2 grande aqui nessa lateral. Então, vamos pegar o próximo cordão da ponta e fazer ele como guia. Fazer mais uma fileira de festonê aqui. O passo a passo do festonê é sempre o mesmo. Por cima, ele vem por baixo do cordão guia, por cima, por trás, ó. Ele vem por baixo, por cima, ele vai lá atrás, dá a volta no cordão guia e entra aqui na voltinha que se formou. 2 vezes, sempre 2 vezes com o mesmo cordão. Agora, vamos precisar, antes de fechar esse próximo cordão, precisamos colocar a nossa pérola. Só, então, vamos colocar uma pérola aqui nesse cordão antes de fazer o festonê. Pérola de 8 milímetros. Então, nós vamos usar 9 pérolas com 8 milímetros. Passei cola aqui na pontinha para ficar mais fácil para colocar. Por que 9? Porque vai ser 9 pétalas, então vai ser 9 pérolas. Lembrando, quem não gosta de pérolas não precisa colocar, é só fazer o festonê normal ali. Coloquei ali a pérola, o cordão guia já veio por cima e vamos fazer um festonê. Cordão de baixo passa por cima do cordão guia, por trás e entra na voltinha. Para fazer o festonê, o cordão que vai ser feito o festonê, ele sempre dá uma volta no cordão guia. Olha só, ele vem de baixo, passa por cima, por trás e entra na voltinha. Olha só. 2 vezes. Agora, pegamos o próximo cordão e fechamos aqui também. Aperta um pouquinho mais, que depois ele se ajusta. Fica só um espacinho pequeno. Então, fizemos uma fileira de festonê grande. Agora, precisamos de mais uma para finalizar a pétala. Pegamos a ponta que tá a primeiro cordão, né? E fazemos ele de guia. E fazemos mais festonê. O girassol todo com festonê. Juntamos, passamos todos os cordões aqui para um lado só. Só. Todos os cordões para um lado só. E agora vamos finalizar incluindo esses 2 cordões também, que vai ser as sementinhas do girassol. Fazemos o festonê também com os 2 cordões. Fizemos o festonê com os 2 cordões e vamos subir para iniciar uma nova pétala com o mesmo cordão guia. Mas antes de continuar, para essa voltinha aqui, ó, não ficar, quando a gente subir, não ficar aparecendo aqui, o que a gente faz? Nós fazemos assim, ó. Pegamos o cordão marrom, né, o mais escuro, e vamos colocar ele para fora. Então, a gente já direciona ele para fora, o cordão guia mantém. E vamos fazer mais um festonê aqui com ele.
Se fizer aqui antes de fazer a voltinha, ele diminui aqui, ó. Não aparece tanto a pontinha verde do cordão guia. Vai aparecer bem menos. Então, fizemos esse festonê. Vamos fazer mais um festonê com o próximo. Apertando o festonê. Preciso ele bem fechadinho. Ficou solto, ficou... Desmancha e aperta novamente. Ajeita. Olha só, fica lindo. Agora, continuamos o festonê. Lembrando que aqui é a primeira fileira da segunda pétala. Então, vamos precisar de duas fileiras de festonê grande, com todos os cordões. Aqui é o primeiro. Agora, vamos para o segundo. Agora, a gente já não usa, a gente só vai usar esse cordão mais escuro, só para fazer essa voltinha. Agora, pegamos o primeiro que ficou e vamos fazer ele de guia agora. Fazemos o festonê com o próximo cordão. Lembrando que o festonê é sempre duas voltinhas sobre o guia. Uma para iniciar e outra para finalizar. Uma voltinha para iniciar e uma voltinha para finalizar. Também passamos esse aqui. Primeiro guia, a gente também faz o festonê com ele. Agora temos duas fileiras grandes. Vamos precisar de duas pequenas. Deixamos dois cordões sobrando. Pegamos o terceiro e vem de guia. Passamos os dois cordões de festonê. E agora voltamos com o mesmo guia. Precisamos fazer dois festonê aqui, dois cordões. Mesma quantidade desse primeiro. Mesma quantidade aqui, a gente faz aqui. Dois grandes, dois pequenos. Agora, precisamos de mais dois grandes. Então, vamos iniciar o nosso primeiro aqui. Pegamos o cordão que ficou, o primeiro, e vai ser de guia. Passamos dois cordões. Os dois cordões já está aqui. O terceiro, antes de passar o terceiro, vamos colocar uma pérola. Coloquei a pérola. O cordão guia sempre por cima. Coloquei a pérola e vamos fechar aqui. Mais um festonê. E fechamos o próximo também. Todos os cordões para um lado só. Vamos fazer mais um festonê. Pegamos o primeiro e vai servir de guia. Porque precisamos de duas fileiras grandes para finalizar a nossa segunda pétala. Esse passo a passo vai ser em todas as pétalas. Então, eu vou finalizar essa com vocês e vou fazer as outras. E volto depois para unir as duas partes. Fechei aqui. Nossa pétala já tá completa. Aí, eu venho com
o nosso cordão na cor escura. Fazendo também o festonê com ele. Fizemos festonê com os dois cordões. A gente pega, continua o cordão guia na mão e pega esse primeiro cordão e faz o festonê jogando a ponta para fora. Fizemos o festonê aqui e vamos fazer com o próximo também. Já fazemos a voltinha, já ficou solto a primeira voltinha, vem aqui e ajusta. Então, 2 pétalas pronta. Olha só, aqui já tá iniciando a terceira pétala, que vai continuar esse como guia. Vamos fazer o mesmo passo a passo dessa primeira e dessa segunda. Vai ser sempre o mesmo passo a passo, tá? Então, eu vou fazer aqui e volto com vocês depois para unir as duas partes. Fiz aqui as 9 pétalas. Agora, eu vou desmanchar esse nozinho aqui. Foi lá o cordão guia, né? Já desfiz o nó. Agora, vamos juntar os dois cordões guia. O cordão guia final e o inicial. Juntar os dois cordões guia e vamos fazer um festonê aqui, fechando assim as nossas sementinhas. Então, juntamos aqui os dois. Pegamos esse primeiro cordão, o mais escuro, e vamos fazer como se estivesse fazendo aquela voltinha lá para virar o cordão, né? Então, a gente vai fazer aqui juntando as duas pontas. Então, o cordão veio de baixo, esse aqui agora é como guia, nosso guia. Esses dois cordões que a gente juntou é nosso guia. Então, a gente vem por baixo, por cima, por trás e entra na voltinha. Aqui ajustamos. E mais uma vez, ele veio de baixo, passa por cima, por trás e entra na voltinha. Aqui ajustamos. Agora, juntamos o meio aqui, ó, puxando as duas pontas. Olha só. Agora, pegamos essa pontinha, puxamos lá para trás. E vamos ajustar aqui até ficar certinho essa voltinha. Uma dica para vocês, para ficar melhor essa finalização do cordão. Esse elo que se formou aqui atrás, fizemos as duas voltinhas aqui, né? As duas voltinhas finais. Antes dessas duas voltinhas finais, tem um elo aqui, ó. Vocês estão conseguindo enxergar? Olha aqui, ó. Esse elo aqui, ó. Então, a gente pega essa ponta e passa por dentro desse elo. Eu passei um pouquinho de cola aqui. E a gente vai passar aqui por dentro. Vai abrindo, abrindo até passar. Ou vocês podem pegar uma ponta do alicate. Quando fica muito difícil assim, vocês pegam a pontinha do alicate e abre o elozinho para passar a ponta. Ó, agora passa mais fácil. Passei aqui, ó. Agora é só puxar novamente. Olha só, ele encaixa certinho. Encaixa certinho. Agora é só ajustar essas voltinhas e fica perfeito. Olha só, ele fica assim. Agora, a gente pega esse segundo cordão que ficou aqui e vamos fazer a mesma sequência que ficou nos outros. Tá vendo que a cada nó fica uma voltinha do cordão ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês certinho. Aqui, eu peguei a pontinha do alicate e abri aqui pra vocês verem. Então,
cada voltinha que se formou aqui, nós temos um cordão atravessadinho, certo? Então, aqui não pode ser diferente. Então, o que a gente faz? Pegamos esse cordão, esse segundo cordão, e vamos passar nesse elo aqui, ó. Então, pegamos esse segundo cordão que ficou pra cima, né? E vamos passar nesse elo aqui, ó. Já passei cola aqui e já fiz a abertura aqui do nosso elo. Então, só passamos aqui, ó. Então, sempre quando vocês for passar um cordão entre os elos, abra a voltinha, abra o elo e passem cola, que daí facilita para vocês, tá? Então, passei aqui, olha só, ficou igualmente os outros. Então, agora vamos finalizar essas pontinhas aqui. Lembrando, sobrou umas pontas maiores, outras menores, mas eu quis passar essa medida para vocês, porque eu não sei o tamanho que é o festonê de vocês. Então, todo o projeto que eu passo aqui vai ser com medida sobrando ponta mesmo, tá? Então, vocês fizeram a primeira peça de vocês. Se eu for fazer novamente, então, antes de fazer, vocês marquem a pontinha de vocês para ver qual que sobrou mais, qual que sobrou menos, para vocês estarem diminuindo, tá? Então, agora, vamos juntar essas duas pontas. Aqui já juntamos ela. Agora, vamos juntar essas pontas também. Então, para cada elo que se formou aqui, vamos passar uma pontinha do cordão para o outro lado. Passei aqui, a mão ficou branca de cola, mas depois é só passar solvente que sai. Aqui, ó. Cada elo que se formou, passei a pontinha para o outro lado. Aqui também já passei. Agora, essa ponta que ficou aqui embaixo, que é o nosso guia, vamos passar entre esses elos aqui, na cor mais escura, e vamos puxar para frente também. Passei aqui, os dois, passei entre os elos na cor mais escura e mais um na mesma cor. Agora, vamos amarrar. Ajustamos bem aqui, ó, puxando bem a pontinha, para fechar bem. Tem que fechar bem certinho aqui, ó. Ajustei. Agora, vamos amarrar no nó simples. Deixa eu prender aqui. Juntamos uma com a outra e fazemos um nozinho simples. Fizemos esse nozinho simples, vamos cortar a pontinha. Corta a pontinha dos dois. Vamos passar cola. Pode ser a cola instantânea normal ou a cola em gel, que é instantânea, só que ela demora um pouquinho mais para secar. Então, eu tô gostando bastante dessa cola aqui. Então, como que a gente faz? Ela não fica tão dura também. Passamos na pontinha que a gente cortou, e vamos escondê-la aqui. Entre um elo e o outro, a gente esconde. Com calma, com paciência. Escondemos e apertamos aqui, ó. Olha só. Aqui ficou uma pontinha ali, eu vou ajustar, mas a pontinha fica escondida entre o elo e o nó. Então, vou passar nesse outro também, vou fazer a mesma coisa e seguindo fazendo o mesmo passo a passo com as outras pontas, dando nó, cortando a pontinha, passando a cola e escondendo entre os elos e o nó. Voltei aqui mostrar pra vocês como que fica. Ó, não aparece no outro lado. Certo, gente? Então, vou fazer com as outras aqui, mesmo passo a passo, e volto com vocês na sequência. Amarraram bem, mais uma vez com vocês. Amarraram bem, cortaram a pontinha, passa a cola
Vocês podem até dobrar, vocês estão vendo que eu tô dobrando aqui, né? Aí, esconde a pontinha lá no buraquinho do elo, juntamente com o nó. Olha só. Cuidado para não forçar muito, para não passar para outro lado. Juntou ali, é só apertar. Olha só. Prontinho, finalizei aqui. Olha só como fica. Agora uma dica para vocês. Essa ponta que sobrou, provavelmente eu vou transformar no modelinho de chinelo. Então, eu vou deixar essa ponta sobrando e vou fechar com vocês o meio aqui, para quem quiser deixar esse meio fechado, eu vou mostrar para vocês como que fecha também, tá? Então, essas pontas eu não vou cortar, porque eu vou adicionar uma outra ponta aqui para fechar o meio, e essa daqui provavelmente eu vou usar para fazer um modelinho de chinelo, tá? Então, eu vou deixar aqui. Se acaso vocês quiserem cortar essa ponta, é só fazer a mesma coisa. Passa entre os elos, dá um nozinho com ele mesmo, ou até juntando as duas pontas entre um elo e outro, faz um nó simples e esconde a pontinha com cola, tá ok? E se forem transformar um modelinho desse num chinelo, para puxar a tira da frente, vocês começam por aqui. Adiciona as tiras aqui, os cordões aqui, e começa a tramar aqui para proteger essa parte da cola, para não encostar no pé, tá bom, gente? Então, vamos lá fazer esse meinho aqui fechado também. Então, tô aqui com o cordão com 1,60 m, um cordão com 1,60 m, para fazer o meio. Lembrando, se acaso vocês não forem fazer um modelinho de chinelo, usem o próprio cordão que sobra para fazer esse meio. Vocês não adicionam, usa o mesmo cordão que sobrou. Eu vou passar de trás para frente entre um festonê e o outro. Entre um festonê e o outro, eu vou colocar uma pontinha de cordão. Então, aqui, iniciando aqui, de trás para frente. Puxei a primeira ponta, a segunda ponta vai vir aqui nesse, entre um festonê e o outro, bem no meio. Aqui, ó, já puxamos para frente, mas antes de puxar totalmente as pontas, passamos aqui por dentro dessa volta que se formou, a gente passa as pontas aqui dentro, para fazer o nosso nó de laçada. Lembrando que uma ponta vai ficar menor para mim fazer, puxar um modelinho de chinelo aqui, então, uma ponta eu vou deixar menor. Agora, se vocês não forem fazer o modelinho de chinelo, vocês podem usar o próprio cordão que foi feito aqui, vocês podem usar. Está usando essa ponta para fazer o acabamento aqui, tá, gente? Então, esse que eu tô colocando extra é para fazer um modelinho de chinelo. Então, deixei uma ponta menor com 30 centímetros e a ponta maior a gente vai trabalhar aqui fazendo nó de laçada. Vou separar aqui a ponta menor. Vou com a próxima, com a ponta seguinte, uma eu separei, a outra, vamos colocar de cima para dentro, entre um festonê e outro festonê, colocamos uma pontinha. De cima para dentro. E passa por dentro dessa voltinha que se formou. Agora, passamos lá para trás a nossa ponta, agora de trás para frente. No seguinte, entre esse festonê e entre esse festonê. Entre os dois festonê, colocamos o nosso cordão.
e já colocamos a pontinha aqui nessa voltinha que se formou. E vamos ajustando aqui, ó. Novamente. Então, de cima para baixo, entre um festonê e outro festonê, colocamos uma pontinha do cordão. Puxamos. Nessa voltinha que se formou, a gente passa a pontinha por dentro. E puxamos para frente. Agora, passamos a pontinha lá para trás. De trás para frente. Agora, de trás para frente, passamos novamente no seguinte. Entre um festonê e o outro festonê, a gente passa o cordão. Entre um festonê e outro festonê. Sempre nesse meinho aqui, ó, que a gente coloca o nosso cordão. Passamos lá, puxamos nossa voltinha para frente e o nosso cordão entra dentro. E assim vamos fazendo até chegar aqui. Entre um festonê, passamos a pontinha do cordão. Tá ruim de passar, pegamos o alicatinho e abrimos. Lembre sempre, esse cordão que fica atravessadinho ali, ó, ele vai ficar em cima do cordão que a gente tá passando, olha lá, ó. A gente vai passar bem no meinho aqui, ó. Uma vez de cima para baixo e já puxa a pontinha aqui, ó, no elo que se formou. Dá a voltinha, né? Aqui, ó. Agora, de trás para frente. Passamos no seguinte, entre um festonê e o outro festonê. De trás para frente. Puxamos e a pontinha entra nessa volta que se formou. Essa voltinha aqui que se formou, puxamos ela aqui, ó. Então, aqui seguimos até chegar nesse ponto aqui inicial. Já cheguei aqui no início, né, com a outra ponta, lembrando que essa primeira ponta a gente não vai usar. Então, já podemos puxá-la lá para trás. E aqui vamos continuar. Então, sempre de cima para baixo. Agora, a gente começa nesses elinhos aqui que se formou, né? Nessas voltinhas, a gente continua fazendo. De cima para baixo, coloca lá e já puxa aqui nessa voltinha que se formou. Aqui, ó. Puxou. Agora, vamos que? De trás para frente. Nessa próxima voltinha aqui, ó. Nessa próxima voltinha. Nunca na mesma. Sempre nas próximas. Deixa eu usar o nosso amigo alicate. E passamos aqui. Passamos, colocamos a ponta nessa voltinha que se formou. E continuamos fazendo esse nó de laçada. Então, sempre uma ponta em cada. Cada vez passa uma ponta em cada, até o final. Vou fazer mais uma com vocês. Aqui, ó. Nesse próximo elo que se formou, a gente coloca de cima para baixo. E puxa, coloca aqui para dentro e já passa nessa voltinha aqui que se formou. Olha só. Agora, a outra ponta, de trás para frente, nesse próximo elo aqui. Deixa eu usar o nosso amigo alicate para ajudar.
e colocamos de trás para frente. E puxamos a nossa ponta aqui, nessa voltinha que se formou. Então, vou fazer aqui novamente, até chegar nessa primeira aqui, e já volto com vocês. Cheguei aqui no último elo, então, vamos fazer aqui, de cima para baixo, e a ponta entra na voltinha. Agora, esse primeiro aqui que a gente iniciou, a gente finaliza ele. No primeiro que iniciamos. Olha só. Ele realmente fica parecendo umas sementinhas aqui no meio, né? Agora vai dar mais um aqui só. Só mais um. E já finaliza. Então, a gente usou essa ponta, agora vamos usar a próxima. De cima para baixo e entra na voltinha. Agora, a seguinte, de baixo para cima. Passar bem aqui, nessa voltinha aqui. Aqui foi o primeiro, aqui vai ser o segundo. Passei. E aqui finalizamos o nosso último nó. Agora só puxa a pontinha para trás. Agora eu vou passar essa ponta entre os elos aqui, até chegar aqui nessa direção dos outros cordões. Então, aqui, gente, se acaso, já finalizei, né, passei as pontas aqui. E aqui, se acaso vocês forem fazer somente o girassol para não sobrar essas pontas, vocês usam o mesmo cordão que faz o festonê, vocês usam o mesmo para fazer essa finalização, não acrescenta, tá? Vocês só vão acrescentar o cordão para fazer essa finalização, se acaso forem usar para fazer algum modelinho de chinelo, ok? Ou de rasteirinha. Se não forem, usem o próprio cordão que vem do festonê. Então, essa é a minha dica final para vocês. Então, é isso, tá aqui o nosso girassol. Lembrando que ele ficou com as pontas, porque provavelmente eu vou usar para fazer um chinelo ou uma rasteirinha. Mas, o intuito desse vídeo é trazer para vocês esse girassol maravilhoso que fica. Lembrando que vocês podem deixar ele fechado ou também deixar ele aberto, que fica lindo também. Para um colar, né, gente? Fica muito lindo. Vocês podem fazer com o cordão mais fino, de 1,5 mm, ele fica uma peça um pouquinho mais delicada, menor, um pouquinho mais delicada, tá? Então é isso, espero que vocês gostem. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.